Você acha que o time do Corinthians é um time envelhecido? Ah, cara, só você ver, cara. Só você ver. Só você olhar, não tem... Eu vou falar o quê? Não tem o que falar. Eu acho assim, eu acho que hoje... Tudo cara amigo meu... Não, mas eu não tô falando... Ô, caceta, eu não tô falando pra você criticar os caras. Falar que é um time envelhecido. O Renato Augusto joga pra caceta. O Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. O Fagner é um dos melhores laterais direitos que passou pelo Corinthians. O Gil, o Balbuena. Não é uma crítica falar... Eu acho que faltou equilíbrio na hora de montar o elenco. Tipo assim, ó, o Gil e o Balbuena não dá pra jogar. São dois veteranos. Eu já fui veterano, eu sei. Eu preciso ter um moleque do meu lado, um cavalinho pra correr pra mim. Sabe? No momento que o bicho pegar ali, a minha experiência vai estar junto. Tá vendo? Isso é legal. Eu vou estar ajudando, mas eu preciso ter um cara que corre pra mim. Entendeu? E aí você coloca o Gil, que já é mais experiente, junto com o Fábio, que também é experiente. Acho que fica muito lenta a linha defensiva. Fagner, enfim. Então, assim, acho que faltou esse equilíbrio. Não é que tem que, o Gil tem que parar. Não, tem que fazer essa alternância. Coloca um, coloca outro. E aí a molecada que entrar tem que dar respaldo pra molecada. Foi quando eu entrei no Corinthians. O Tite me deu respaldo. O Chicão do meu lado me dava força ali no que ele podia me dar. Enfim, eu tinha o Alessandro, lateral direito, que me ajudava muito. Então, assim, é esse um pouquinho. Cara, você vê, eu vou usar sempre esse exemplo, porque é o que deu certo. Nosso time em 2012 tinha 4, 5 moleques morrendo de fome ali, cara. Que era eu, Paulinho, Ralf... Tinha o Cássio começando. Tipo assim, então chorar, você tem que ter esse equilíbrio, Benja. Não adianta você colocar só os caras. Só que o problema é que os moleques que entram hoje também, os moleques já entram na ponta do pé, cara. Você entendeu? Pô, os moleques já entram ganhando 100, 200. Não dá, cara. Você entendeu? Então, assim, eu vejo isso porque eu tive lá no Vasco, cara. A molecada já entra já não querendo mais, entendeu? Então, o que falta hoje é isso, é o equilíbrio. E moleque que quer, meu irmão. Moleque chega no Corinthians e fala assim, daqui no Corinthians eu quero ir pra seleção brasileira. Tô no Corinthians, agora meu objetivo é ir pra seleção. Agora meu objetivo é jogar uma Copa do Mundo. Onde você acha o moleque que pensa isso? Então, aí tem que rever. Mas o moleque quer ir pro Zenit, não tô falando nem pro Chelsea, pro Real Madrid. O cara quer ir embora, velho. O empresário quer que ele vá embora. Todo mundo quer que ele vá embora. O Corinthians quer que ele vá embora. O Corinthians consegue pegar. É isso que eu não consigo entender, Castan. Você fala da molecada. Eu também acho, tem que ter. Apesar que o futebol hoje é porrada, é físico, é correria, é loucura. Mas é o time do Palmeiras, cara. É o time do Palmeiras. Então, mas aí o Palmeiras pega o Danilo e vende por 20 milhões de euros. Chega uma hora, não dá, precisa vender. Ok, você vai até onde não dá, vem. 20 milhões de euros. Porra. Tá louco? São quase 120 pau. Aí o Corinthians, ano passado tinha o Mantuan jogando pra caceta. Foi por quanto? Nem sei. Ninguém sabe. Foi pro Zenit. Precisava trazer o Yuri Alberto. Quanto custou o Yuri Alberto? Ninguém sabe. Foi 50% do Yuri Alberto, não foi 100%. Aí você é zagueiro, você é amigo dos caras, a boleirada se fala. Todo mundo falava. Tem um menino, um zagueiro no Corinthians chamado Robert Renan. Moleque bom. Fale você sobre Robert Renan, por favor. Muito bom de bola. É um moleque que, assim, se eu sou o empresário dele ou tô perto dele, eu não levaria ele pro Zenit, com todo respeito. Eu seguraria o moleque o máximo que pudesse no Brasil. Eu vendo o que estava acontecendo com ele ano passado, porque eu gosto de ver muitos zagueiros jogando. Assim, eu vejo zagueiro e vejo canhoto ainda, eu me identifico muito. Então eu tava vendo a trajetória dele, que o VP começou a colocar ele pra jogar, tal, o moleque começou a crescer, eu falei, ano que vem esse moleque explode. Esse moleque vai começar a jogar, ano que vem é o ano dele. E foi no começo do ano, aí pra trazer o Yuri Alberto, que é um grande atacante, não tem nem o que falar do Yuri, a gente tá falando do Robert nesse momento, eu não falei assim, cara, não vai agora. Foi por quanto? Então, não sabe. Só que assim, um moleque desse potencial, igual o Robert Renan, não é pra jogar na Rússia, cara. Com todo respeito a quem vai pra Rússia, você entendeu? Mas você sabe, é uma pontezinha, vai ficar um ano lá, o Zenit depois vende por 100 milhões de euros e dá uma gorjeta pro Corinthians. O Duqueiroz, tudo bem, o Duqueiroz não vive um bom momento, mas é um garoto da base. Vai embora. Vai por quanto? Ninguém sabe. Por isso que é um dos motivos que eu falo que o Duílio é o pior presidente da história do Corinthians, cara. E aí quando você tem uma molecada que aparece, né? Vai embora. De graça. O João Vitor foi pro Benfica, se eu não me engano. Agora ele tá na França. É outro menino que eu acompanho também, porque eu acho ele... É outro menino que eu acompanho também. Ele tá no time da França agora, que eu não vou lembrar o nome do time, o time de amarelo. Ô, Castan,
Lógico que Balbuena e Gil e Balbuena têm todo o respeito do mundo. Óbvio. Mas você não pode dispensar os moleques que vão explodir com 20, 21 anos pra ter 2 zagueiros de 30 e poucos anos, os dois, cara. Concordo 100%. E aí você vai jogar um Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, porrada até o final do ano, os caras não aguentam jogar, vai botar quem? E assim, muita gente vai ficar até brava comigo, mas quem tentou mudar esse perfil do Corinthians e acabou que não conseguiu, que foi crucificadíssimo, foi o Thiago Nunes, cara. O Thiago Nunes chegou na época, ele quis mudar realmente, mudar totalmente, trocar jogadores e tal. No fim, ele deu errado, o time não deu resultado. E mas acabou. aí eu lembro, eu entrevistei o Carille tinha sido mandado embora. Sim. Foi o Carille mandado embora pra vir o Thiago Nunes. E eu entrevistei o Carille, tipo, era quase férias, era em dezembro, então o Thiago Nunes ia se apresentar ainda. E eu lembro até hoje, fui entrevistar ele na casa dele, do Carille. O Carille falou, porra, não tô querendo secar, não é nada disso. O perfil do Thiago Nunes... Esse elenco do Corinthians não serve. Ele falou na entrevista pra mim. Sim, mas... Pra trazer o Thiago Nunes, vai ter que mudar o elenco inteiro. E o Corinthians não vai mudar. Mas ele tentou mudar, eu lembro, né? Mas aí foi crucificado. Enfim, assim, se o Corinthians quer mudar, quer chegar, cara, tem que ver o que o rival fez, cara. Não tem jeito. Palmeiras. Ué. E a gente tem que olhar, às vezes Palmeiras tem que olhar pro lado. Na minha opinião, eu quero a tua, porque você entende muito mais e... Pra mim, a maior dupla de zaga do futebol brasileiro hoje é Gustavo Gomes e Murilo. Sem dúvida. Sem dúvida. Eles jogam muito bem e é um jeito que eu gosto de jogar também, porque eles não jogam tão em linha, ficam sempre ali posicionados na linha de 4. Tem uma hora ou outra o Gustavo Gomes quebra essa linha e vai na caça, o Murilo quebra essa linha e vai na caça, que é um jeito que eu gostava de jogar também. Quando eu ficava engessado na linha de 4 aqui, era falar pra mim... Era dar um tiro na minha perna. Mas, por exemplo, quando você jogava no Corinthians, você ter um Ralf e um Paulinho na frente ajudava pra caramba, né? Com certeza. Eu acho que um meio campo ajuda qualquer... Eu saí do Ralf e o Paulinho e fui pro De Rossi e Nainggolan na Roma. Então, assim, eu sempre tive bons meio campos, porque pra um zagueiro bom, você tem que ter um meio campo bom. Porque senão, é só os 2 zagueiros ali, não tem zagueiro no mundo que consegue segurar qualquer atacante. E assim, o Palmeiras tem hoje, né? Tem meio campistas que são, como que é o nome dele? O Rafael, o nome dele? Rafael Veiga, o Zé Rafael. Zé Rafael, que, é o cara que tá jogando muito também, o menino. É o melhor time do Brasil hoje pra você? O melhor futebol? Em nome não é, mas é o time que joga melhor. Sabe, eu gosto de ver o jeito que eles jogam. Os caras se doam por toda a bola, não tem bola perdida, a intensidade. Aí você vê muita mão do Abel Ferreira, né, cara? Mas, Castan, mas qual que é a dificuldade? O Tite tinha isso também. Tinha. O time do Corinthians era intenso, cara. Podia não ser um futebol, às vezes, maravilhoso, que nem... Eu vi uma entrevista do Ronaldo falando disso, que ele não negocia algumas coisas no time dele. Uma das coisas é a intensidade, duelos individuais. Agora não vou falar, ele elencou 5 coisas. Eu penso a mesma coisa. Cara, intensidade e duelo individual são coisas que não podem ser negociadas num time de futebol, num time como o Corinthians. Vamos falar do Corinthians. Cara, intensidade. O time do Corinthians tem que correr mais que todos os outros times. Pela estrutura que tem, pelo nome que tem. Cara, o estádio que tem, você entra lá no estádio do Corinthians, cara, parece que tá chegando na Europa, cara. Entendeu? Então, pela estrutura que tem, por tudo que tem, nenhum time pode correr mais que o Corinthians. Nenhum time. Nenhum time pode ganhar mais dividida num jogo que o Corinthians. Aí você começa a se basear nisso aí. E aí como é que... Então, e aí tudo isso concordo. E aí fala, mas o Corinthians pelo menos em casa joga muita bola, é a pressão, é a torcida. E aí como é que você explica? Eliminado pelo Ituano no Paulistão em casa. Foi jogar contra o Argentino Júnior da Libertadores. Ou, não sei se você viu o jogo, você assiste... Eu assisti um pouquinho desse jogo. Eu tava lá. O Argentino Júnior no primeiro tempo colocou o Corinthians na roda. Tempo, sim. Na roda. Sim. Tava dando totó. E aí? O que tá acontecendo? Boa pergunta, hein, Benjo? Tem que perguntar pros caras que estão lá. Não, você jogou bola. Não, eu acho que essa questão do equilíbrio. Porque o que acontece? Quando você vai marcar o Argentino Júnior, eu tava vendo o jogo. Quando você vai marcar o Argentino Júnior, ele sai jogando com o goleiro, certo? Toda hora o goleiro vinha jogar, os 3 zagueiros, eles estavam com 3 zagueiros. Os 3 zagueiros abriam. Como é que você vai marcar 4 jogadores lá com o Yuri Alberto e com o Roger Guedes? É 4 contra 2. Não tem como você marcar 4 jogadores com 2. Você sempre vai ficar ali em superioridade, em inferioridade numérica. Agora, pra você marcar um time assim, você tem que fazer os zagueiros lá de trás empurrarem a linha e os zagueiros ficarem no mano a mano. Mas como é que o Corinthians vai ficar no mano a mano hoje? Não dá. Então, é isso.
Para você jogar desse jeito, com pressão alta, marcando os caras lá na área deles, você tem que ter 2 zagueiros rápidos, você tem que ter 2 laterais rápidos e os caras que marcam lá na frente. O Yuri Alberto faz isso. O Yuri Alberto não dá espaço. Porque se você tiver no mano lá e o zagueiro ficar pensando, olhando e lançar a bola, vai tomar toda hora nas costas. Agora, se você não tiver zagueiros rápidos, não tem como você marcar assim. E o futebol, cara, foi por isso que eu parei, tá? Foi por isso que eu parei, porque eu não conseguia mais. E era uma coisa que meu pai falava pra mim. Ele falava assim, cara, fica mais dentro da área, tá saindo muito da área. Eu falei, pai, o dia que eu não conseguir mais sair da área pra correr atrás de atacante, eu prefiro ficar em casa. E era uma característica minha, ok. Mas pra jogar em alto nível hoje, é assim. Você vê os jogos da Champions League, jogos da Europa, os zagueiros jogam com o pé na linha do meio de campo.